Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma semana para fazer as atividades de português do 8º ano. Então, nós temos aqui a atividade 5, a última atividade da apostila, e ela vai trazer para nós uma narrativa, uma história, um conto, né? Então, vamos relembrar um pouquinho as características do conto. O conto, ele vai ter um narrador, né? Esse narrador pode ser narrador personagem, quando ele participa da história, ou um narrador observador, quando ele apenas conta o que ele está vendo, né, para o leitor. Nós temos também personagem, tempo, né, um tempo em que a história se passa, um espaço, que é o lugar onde a história se passa, né, e o enredo. O enredo, então, vai ser aí os acontecimentos que os personagens vão viver, ok? Então, como primeiro conto, nós temos aqui De Água Nem Tão Doce, um conto da Marina Colasanti. A Marina Colasanti é uma autora que escreve contos muito interessantes, trazendo para nós aí uma característica de uma história fantástica, né? Nesse continho aqui que vocês vão ler, vocês veem aí então que nós temos como personagem um homem, né? E esse homem, ele tem uma sereia na casa dele, certo? E aqui fala um pouquinho então da história desse homem e dessa sereia, como é que era a relação dos dois. Bom, então nós temos a questão aqui. De que trata o conto? Meio que eu já até respondi a primeira questão, né? Você vai ler aí e vai ver sobre o que está falando. Número 2. Como era a sereia? Ou seja, como ela se comportava aí diante dessa situação que ela estava vivendo, né? Como ela se relacionava com esse homem que a mantinha aí presa, né? Como se relacionava com a pessoa que a criava. 3. E como o homem que a capturou se relacionava com ela. Então, você vai ler o conto e vai analisar aí como é que era essa relação entre esses dois personagens, ok? Para responder essas primeiras questões. Chegando na 4, nós temos o seguinte: releia o final do conto. Por que a sereia nem tentou fugir? Bom, aqui então você vai reler o finalzinho do conto, né? E a gente tem uma ideia de por que ela não tentou fugir. Ela mostra aí durante toda a história um comportamento que a gente pode dizer que é um comportamento assim passivo, né? Ela aceitava a situação. Então, por que será que ela nem tentou fugir? B. Como você entendeu o trecho que diz que flocos de espuma caíam de seus olhos? Aqui você vai dizer uma resposta pessoal, né? Você vai aí explicar como que você entendeu essa frase que a autora colocou. Flocos de espuma caíam de seus olhos, certo? Como é que estava a sereia nesse momento em que ela usou a frase? Analise então para você poder responder. 5. Qual é o ponto de vista da autora expresso no texto sobre a situação das mulheres? Bom, quando a autora criou essa história, ela tinha aí também como intenção fazer um retrato, né, da situação de algumas mulheres na sociedade. Como é essa situação, certo? Será que é a situação daquela mulher que de repente se vê diante de uma situação e se rebela, se revolta, ou é aquele comportamento mais passivo, mais tranquilo? Então, você vai analisar para poder responder. E aí, na 6, pede o seguinte: elabore um outro final para a história. Um final aí que você gostaria que essa história tivesse, tá bom? Depois, a gente tem aqui o Conto de Escola, do Machado de Assis. Vocês vão perceber que esse outro conto, ele traz uma linguagem até mais elaborada, porque é um conto mais antigo de um grande autor brasileiro, que é o Machado de Assis. Aqui, então, você vai perceber que a gente tem um personagem que é um menino e que ele gostava de matar aula, né?
E só que aí ele vai ter toda uma situação num dia em que ele resolve não matar a aula, certo? E aí vocês vão ler aí o porquê que ele tem essa atitude. Olha lá, primeira questão. Antes disso, nós temos aqui um glossário, né? Com duas palavrinhas do texto, que são palavras mais antigas. Então, tem aí o significado delas para que vocês possam entender aí o uso delas no texto. Bom, questão 1. De acordo com o texto, o narrador resolveu ir à escola porque temos 4 opções. Lá no início do texto já fica claro por que ele resolveu ir. Ele estava com uma vontade de matar a aula, mas aí ele vai se lembrar de uma situação e vai resolver ir à escola naquele dia. Então, isso está claro no texto. Voltando à sua leitura, você vai conseguir responder tranquilamente essa questão. E número 2, no trecho, não era um menino de virtudes. Constata-se que o narrador protagonista faz um apelo, um desabafo, uma crítica ou uma denúncia. Veja só, ele diz aqui que ele não era um menino de virtudes. Se você não souber o que significa essa palavra, você vai procurar aí no dicionário, né? Pode ser até no dicionário do celular. E aí você vai conseguir entender do que ele está falando aqui, tá bom? Aqui embaixo nós temos as atividades complementares, né? Que vocês deverão fazer na apostila. É só consultar aqui para ver as páginas e os exercícios, ok, pessoal? Então, essas foram as atividades dessa semana. Desejo para vocês uma boa semana, bons estudos e até breve.